O programa trata-se de uma iniciativa entre a SEMAD, em parceria com a Polícia Militar e a FIENG. Gostaria de pedir a todos para manter o microfone no mudo e também a câmera desligada para melhorarmos a nossa transmissão ao longo de todo o evento. Informamos que, devido ao cenário atual do Covid-19 que está acontecendo em todo o país, esse evento está sendo realizado esse ano em formato online. Como algumas pessoas já conhecem, o FAP tem a finalidade de informar, instruir e sensibilizar os empreendedores a respeito das melhores práticas ambientais, incentivando-os a obter a regularização ambiental dos seus empreendimentos. Gostaria de destacar também que, caso os senhores tenham alguma dúvida, peço a gentileza de direcioná-las para o chat, que no final do evento nós teremos um prazo reservado para o debate, onde os palestrantes presentes aqui hoje responderão todas as dúvidas dos senhores. Agradecemos às autoridades e empresários e convidados que nos prestigiam aqui hoje virtualmente. Gostaríamos de agradecer também o presidente da FIENG Regional Centro-Oeste, o senhor Eduardo Soares. Para nos falar um pouquinho agora, na abertura do nosso evento, eu convido a diretora da Regional de Fiscalização do Alto São Francisco, a senhora Camila Esteves Leal. Bom dia, Camila. Todos, em nome da Superintendência da Regional de Meio Ambiente do Alto São Francisco, em nome do superintendente, senhor Rafael Rezende Teixeira, quero dar as boas-vindas a todos que acompanham este workshop do Programa de Fiscalização Ambiental Preventiva na Indústria, FAP, no Regional Centro-Oeste de Minas. É a 4ª edição deste programa que, pela sua importância e pertinência, acontece de forma remota, uma vez que passamos por esse difícil período de pandemia, mas não poderia ser para menos. Afinal, enxergamos o FAP como um importante elo que amplia o diálogo entre o poder público e setor produtivo. Através deste, a SEMAD, junto de seus parceiros, colocam em prática não apenas uma fiscalização repreensiva e punitiva, mas também educativa e preventiva, orientando e estimulando os empreendedores a buscarem a regularidade ambiental. E neste escopo, o que se tem observado é que a sociedade tem colhido frutos desta parceria. No ano passado, a FAP resultou em 11 workshops em todo o estado. Na segunda fase foram realizadas 1.127 fiscalizações, das quais apenas 6% foram constatadas infrações passíveis de sanção administrativa. Em vias de regularização, foram registrados 609 novos requerimentos de licenciamento ambiental das atividades abrangidas pelo programa. Estes são ótimos dados em que certamente demonstram à SEMAD e ao setor privado o caminho para aumentar os índices de qualidade ambiental e os níveis de sustentabilidade da nossa economia. Diante disto, nos apresentamos aqui hoje, dispostos a contribuir ao máximo para atingirmos novamente dados significativos no avanço ao licenciamento ambiental, de forma que a classe produtiva possa ter incentivo e informação suficiente para buscar a regularidade de suas atividades. Agradecemos e cumprimentamos os nossos parceiros na iniciativa, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, aqui representado na pessoa do senhor comandante da 7ª Companhia de Meio Ambiente, capitão Edson Cecílio da Silva, e o senhor comandante do 1º Grupamento de Divinópolis, subtenente Nixon de Souza Medeiros, assim como a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, aqui representado pelo diretor regional, Paulo Costa, e pelo analista ambiental, senhor Túlio Pereira de Sá. Agradecendo, senhora Camila. Agradecemos a senhora Camila e agora ouviremos o comandante da 7ª Companhia da Polícia Militar Ambiental, o capitão Edson Ferreira da Silva. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que compõem a mesa, né? Aos demais convidados que nos acompanham
de forma remota devido a essa situação de pandemia. Como comandante da Polícia Militar Ambiental aqui na região da 7ª CIA PM de Meio Ambiente, né, eu queria agradecer o convite e, em nome do comandante do CPM Mama, o senhor Coronel Cássio, né, nos colocarmos à disposição, né, tanto da FIENG quanto da CEMAD, né, para que nós possamos novamente fazer esse trabalho em conjunto, que, né, pelos próprios números apresentados no início da abertura aí pela Camila, nós vimos que são, né, colhemos muitos frutos, né, dessa parceria, e estamos à disposição aí para que esse ano possamos novamente, né, dar continuidade a esses trabalhos e melhorar ainda mais a nossa participação aí junto aos órgãos parceiros. Muito obrigado e bom dia a todos. Bom, agradecemos o capitão Edson e, para encerrar os pronunciamentos de abertura, ouviremos agora o diretor da FIENG Regional Centro-Oeste, o senhor Paulo César Rodrigues da Costa. Bom dia, senhor Paulo. Bom dia. Eu quero dar um bom dia e sejam todos bem-vindos aqui à Casa da Indústria. A pandemia tem nos distanciado muito, mas graças à tecnologia tem nos aproximado de uma forma remota, mas a tecnologia tem nos ajudado muito nesse momento, e especialmente hoje. Cumprimento aqui o capitão Edson, comandante da 7ª Companhia Ambiental, tem feito um trabalho muito bom junto com a FIENG nessa parceria. Cumprimento Camila Leal, diretora de fiscalização do Alto São Francisco, que nas suas palavras iniciais e agora já mostrou a grande importância desse FAP, Fiscalização Ambiental Preventiva da Indústria. Eu até não chamaria de fiscalização ambiental, porque na realidade o FAP tem trazido melhores práticas ambientais para todos nós, para a indústria e para todos. Cumprimento também aqui José Augusto, diretor jurídico do Alto São Francisco, e o Túlio, nosso analista ambiental, que está presente aí com vocês, de forma presencial, aí na sala da FIENG. Quero dizer a vocês que eu desejo a todos que tenham uma ótima manhã de trabalho e a importância desse papo. Esse ano trouxe uma novidade interessante, né? Porque a indústria alimentícia, pela primeira vez, vai participar, e é muito importante, é muito bom isso para toda a indústria nossa. Nós estamos vivendo um momento de muita turbulência nesse país nosso, e Minas também tem sofrido muito com com a pandemia. A turbulência econômica tem desajustado vários setores que estavam indo normal, trabalhando normal. E agora nós acreditamos, a FIENG acredita que a retomada do crescimento vai ser muito forte. E nós sairemos desse momento, com certeza, muito mais forte que nós entramos. A indústria vai sair muito mais forte desse momento agora, pode ter certeza, com muito mais garra. E muito nós aprendemos durante esse período. O período de aprendizado foi muito grande para nós. Então, mais uma vez, eu desejo aos nossos participantes, né, os convidados que estão aí, parece que nós estamos em mais de 60 pessoas, e desejo a todos uma manhã de trabalho de muito sucesso e que tenha de muitos frutos para o sistema ambiental. E, mais uma vez, eu reforço, muito mais do que fiscalização preventiva, são as melhores práticas ambientais que temos procurado e o fruto tem nos dado. Agradeço muito a CEMAD e a Polícia Militar, que são parceiros nossos no desenvolvimento e no crescimento da indústria como um todo. Tenham um bom dia de trabalho a todos. Agradecemos a fala do senhor Paulo César, agradecemos todas as falas de abertura e agora daremos início à parte técnica do evento. Antes, eu gostaria de destacar algumas informações importantes. Eu peço novamente a todos os participantes que mantenham o microfone e a câmera desligada para que a gente possa melhorar a nossa transmissão, ok? E caso tenham dúvidas sobre o programa, vocês podem direcioná-las para o chat aqui do Teams, que no final do evento nós estaremos respondendo essas dúvidas através de um debate. Se tiver alguém que não consiga acesso ao Teams, eu vou deixar aqui o meu celular, como a gente fez em um outro evento,
E a pessoa que não conseguir abrir o chat pode me mandar a dúvida pelo WhatsApp, que no final a gente vai estar respondendo a sua dúvida no debate. Então, o meu celular, o WhatsApp é DDD 31, repetindo, DDD 31 98849 2756. Repetindo, 98849 2756. Para quem não tiver acesso ao chat, tiver com algum problema aí da plataforma Teams, pode enviar as dúvidas para o meu WhatsApp para a gente responder no final do evento durante o debate. Ok? Eu gostaria de destacar também que depois do evento será enviado para vocês um link com uma pesquisa de satisfação do evento, que servirá também como lista de presença para os participantes que estão presentes hoje. Então, eu peço por gentileza responder a pesquisa de satisfação. Nós ouviremos agora a palestra com o tema A Importância do FAP, o Programa de Fiscalização Ambiental Preventiva na Indústria, que será proferida pelo analista ambiental da FIENG Regional Centro-Oeste, o senhor Túlio de Sá. Consigo compartilhar aí? Bom dia a todos. Estão vendo a apresentação? Estamos vendo, Túlio, certinho. Aqui vai. Pessoal, bom dia. Primeiro, desculpa um pouquinho pelo atraso, a gente teve uns probleminhas para início do evento, mas agora vamos caminhando. Agradecer aqui hoje a presença da Polícia Militar, da CEMAD, nesse evento nosso. E a minha fala hoje vai ser bem breve, só uma apresentação um pouco da questão do programa desse ano, o FAP 2020. Que primeiro a gente tem que destacar, né, qual que é a finalidade desse programa, que muita gente normalmente pergunta quando começa o programa do FAP aqui para a FIENG, qual que é realmente o objetivo desse programa. Ele mesmo diz, como é fiscalização ambiental preventiva, o nosso foco realmente é instruir e sensibilizar as indústrias em relação às melhores práticas nas questões ambientais. Tanto que esse ano nós colocamos tanto para empresas licenciadas quanto não licenciadas, onde a gente fala um pouco da regularização para as que não estão licenciadas e para aquelas que estão licenciadas a questão da gestão interna, principalmente questão de condicionantes e controles ambientais. Como que funciona, como que é elaborado o programa FAP? A CEMAD e a Polícia Militar, elas selecionam os setores de atividades industriais. A gente lembra que no primeiro FAP, que foi em 2017, entraram-se todos os setores e depois foi se lapidando esse programa de maneira a ser mais eficaz. Então, eles já fazem a separação dos setores das atividades industriais. A CEMAD, ela já tem o programa dela anual de fiscalização, então ela utiliza dessa programação deles para poder estar estipulando como vai funcionar a fiscalização do FAP. É lançado o workshop, após a definição desses setores. Após o workshop, a FIENG ela entra com um trabalho orientativo para as indústrias. Então, a gente faz o levantamento das indústrias que estão correlacionadas para o FAP. E nós fazemos um trabalho de orientação. A FIENG ela elaborou um diagnóstico ambiental, onde ele demonstra para a empresa como está a situação atual em relação à sua gestão ambiental, tanto na questão de cumprimento de condicionantes, de obrigações ambientais, quanto também já demonstra os riscos nas questões de autuações que elas podem receber. Então, durante 90 dias, a FIENG faz esse trabalho orientativo, e após 90 dias do lançamento do workshop, no nosso caso aqui hoje, dia 9/9, a fiscalização iniciará no dia 8 de dezembro, a CEMAD, juntamente com a PM, faz o trabalho de fiscalização. As empresas que aderirem ao FAP, elas vão ter o selo digital, tem a plataforma, que eu vou mostrar a imagem da plataforma no final da apresentação. Ela consegue consultar primeiro se ela está na lista da fiscalização, e a partir do momento que ela adere ao FAP e tem seu selo digital, ela também vai estar destacada dentro do mapa como empresa aderente. Destacar esse mapa, que hoje são a questão da abrangência das regionais da FIENG, né? Hoje nós temos 10 regionais mais a sede. Nós estamos na parte centro-oeste, com o azulzinho ali no meio do mapa. O FAP, ele, no mapa que a gente consulta dentro do site, ele está de acordo com as regionais das Suprans. Então, pode dar um pouquinho de diferença. Por exemplo, a Supran de São Francisco, ela pode atender algum município, que seria a regional FIENG Sul, que atenderia. Mas nosso trabalho aqui, a gente trabalha em conjunto. Então, sempre que chega uma demanda aqui, eu estou no Centro-Oeste, eu estou na Sul, eu estou na sede, ou Vale do Rio Grande, sempre o analista da regional da FIENG conseguirá orientar vocês. Por que a regularização ambiental é tão importante? Quais são as gestões dos riscos das empresas?
Primeiro, a gente já começa a questão de aplicação de multas. A gente sabe que o não cumprimento das obrigações ambientais legais, ela gera a questão de aplicação de multas. Né, o enquadramento em relação à lei de crimes ambientais, também que é um ponto importante em relação a isso. O conflito com a comunidade local, né, principalmente indústrias que estão localizadas dentro de municípios, fora de distritos industriais, a gente sabe que existe um conflito, né, em relação a isso, tanto o local quanto os seus stakeholders. Um dos pontos mais críticos, que é a suspensão das atividades. A gente sabe que uma empresa hoje, estando irregular e havendo a suspensão da sua atividade, o que seria o custo para essa empresa, sua atividade fechada durante o período de regularização. A questão também da mitigação dos impactos ambientais e prevenção de acidentes. Se a empresa ela não tem essa gestão integrada dentro do seu processo, a gente sabe que ela não consegue ter essa mitigação dos impactos. Então, a gente tendo um risco, a gente está correndo um risco muito maior na questão de causar um acidente, ao invés de estar prevendo isso. E a melhoria contínua do processo de desempenho ambiental. A gente sabe que a licença ambiental ela tem sua validade, a gente sabe que ela é avaliada baseada em seu desempenho ambiental da indústria. Então, quando ela tem essa questão da regularização, ela tem a gestão ambiental funcionando, ela sabe que daqui, o seu período de 10 anos, por exemplo, ela conseguirá ter a renovação da sua licença. Para o mercado, o que impacta em relação à regularização? Além de ser uma questão de qualificação de fornecimento e prestação de serviço, grandes empresas e governo, a gente sabe que tem alguns setores onde eles precisam fazer questão de exportação ou até fornecimento para grandes redes. Um dos documentos exigidos é a questão do licenciamento ambiental. Os seguros também, além de um carecimento, também pode ocorrer a não aceitação da seguradora em relação à empresa. Restrição ao financiamento, também os bancos hoje, um dos documentos principais na listagem que o banco exige é a questão do licenciamento ambiental. O perfil do consumidor que tem mudado muito hoje com o mercado, hoje os consumidores eles procuram uma questão ambiental nas suas marcas, então o consumidor consciente hoje ele deixa de comprar um produto porque a empresa não tem na sua marca a questão da regularização ambiental, da legislação ambiental, além dos outros selos de melhorias. E a questão também de fortalecimento de empreendimentos regulares, né? Quanto mais empreendimentos regulares, mais fortes eles ficam. Hoje a gente sabe que existe reclamação, eu sou regular, meu vizinho não é, mas hoje a questão do próprio empreendimento regular, ele tem denunciado o irregular, coisa que não acontecia anteriormente. Então, para o mercado, isso também é muito importante. Aqueles que não estão regulares, eles estão perdendo muito mercado. Oportunidade na questão de adesão e legalidade de empreendimentos irregulares, né, que a regulação é importante. A questão de gestão de conflitos entre empresas e comunidades, igual foi dito logo no início, a questão da empresa regular, ela consegue estar demonstrando para a comunidade que ela está cumprindo o seu papel, que ela está preocupada com o meio ambiente, e ela consegue resolver melhor seus conflitos junto com a comunidade demonstrando isso. A melhoria na cultura de gestão ambiental do seu processo, sempre é interessante avaliar o processo para poder verificar como está a questão da cultura ambiental. Antigamente, as indústrias se preocupavam muito em questão do processo produtivo, simplesmente eu tenho que produzir mais. Hoje já tem mudado muito essa visão, identificando oportunidades no seu próprio processo na questão de gestão ambiental e gerando até mesmo questão de economia. Quando você tem uma identificação do seu processo, o que você gera de resíduos, o que você gera de emissões, você consegue fazer uma melhoria no seu processo e economizar com isso. Proteção do meio ambiente e combate à poluição, um dos principais pontos que a gente pode destacar, e a garantia de todos os cidadãos ao direito ao meio ambiente saudável, que a gente sabe que isso está em lei, né, na lei do meio ambiente, que todo mundo tem direito a um meio ambiente saudável. Em conversas, levantamentos junto com os órgãos e polícia, a gente viu como que são os principais motivos de atuação em Minas Gerais. Depois acho que até a Camila vai destacar mais esses pontos. Mas hoje a operação sem licença ambiental, a gente tem muita empresa funcionando sem licença, operando acima da capacidade instalada, que é um outro grande ponto crítico, onde a empresa ela faz um licenciamento para uma determinada quantidade e quando chega a fiscalização ela está operando bem acima disso. E também a questão de ampliações e alterações sem aviso prévio ao licenciamento ambiental. Por mais que esteja escrito em sua licença ambiental que qualquer alteração, ampliação tem que ser comunicada com o órgão, a gente ainda vê situações que a empresa faz para depois informar isso ou acaba sendo autuada durante essa ampliação por não ter avisado ao órgão ambiental. E a questão de descumprimento de condicionantes do órgão, normalmente tem verificado durante vistorias, né? As vistorias têm avaliado as questões de condicionantes, principalmente em relação à revalidação. Como a gente falou, a revalidação
ela vem de um conjunto de fatores para mostrar o desempenho ambiental da empresa. E essa questão dos condicionantes, quando você vê a questão do descumprimento, ele é um dos pontos principais de atuação hoje no Estado, quando a gente fala em questão de revalidação ou ampliação da licença. E eu também destaco alguns pontos de morosidade e análise da Supram. A gente sabe também que existem algumas características dentro do órgão, questão de quadro de funcionários, de tudo mais, mas também vamos olhar o lado do órgão, a gente vê que descumprimento de prazos legais, se o empreendedor ele tem um prazo de 60 dias para entregar, ele não cumpre esses prazos. Os próprios estudos apresentados, a gente vê muita reclamação do órgão em relação à qualidade de estudos, faltando informações incompletas, às vezes eles pedem uma coisa, o empreendedor apresenta outra, e também o histórico de baixo desempenho ambiental. Esse histórico ele era bem maior, agora acho que com o Nucan também começou a analisar as condicionantes mais de perto e consegue se ver que esse desempenho ele mudou um pouco, que as empresas se preocuparam mais com o cumprimento dessas condicionantes, além da mudança de consciência ambiental das indústrias. A gestão ambiental nas indústrias que a gente determina normalmente no diagnóstico, que a gente avalia, é em relação à regularização ambiental, tem a questão das áreas contaminadas também, que são obrigações das empresas, águas efluentes líquidos, resíduos sólidos, emissões atmosféricas e ecoeficiência. Vale destacar que todo início de ano, a FIENG, também em parceria com o SEMAD, elas fazem um evento sobre obrigações ambientais legais. SEMAD, Polícia, IBAMA, normalmente participam desses eventos, onde a gente destaca todos esses pontos e todos os prazos legais que as empresas têm durante o ano. Inclusive, a FIENG, agora no meio do ano, ela lançou uma atualização da cartilha devido à questão da pandemia e algumas questões de prazos que foram alterados. Então, a FIENG fez uma atualização dessa cartilha de obrigações ambientais legais para informar todos esses pontos para as empresas. E como que a gente vê a questão de gestão ambiental da empresa? A gente tem a questão da gestão, a empresa conseguiu o licenciamento, ela tem que manter sua gestão, tem que cumprir suas obrigações, vai revalidar a licença, é apresentado o relatório de avaliação de desempenho ambiental, que é o RADA, e mostrando no RADA que seu desempenho, que sua gestão foi muito bem executada, ela consegue a obtenção da revalidação de licença. A gente vê um histórico de anos que o índice de indeferimento de revalidação de licença era muito alto. Quando ainda tinha as reuniões das ORCs, que a gente acompanhava as licenças em cada ORC, a gente faz o levantamento, a gente vê que muitas das licenças que foram indeferidas nesses anos, elas realmente caminhavam na questão de revalidação, por não cumprimento da sua gestão ambiental e dos seus condicionantes. Como que vai funcionar o atendimento da FIENG em relação à questão do FAP? A FIENG, como eu falei, tem as 10 regionais mais a sede. A FIENG tem um analista ambiental em cada regional. Esses analistas são capacitados para estar instruindo os empreendedores sobre as melhores práticas ambientais. A FIENG ela vai fazer o atendimento junto a essas empresas que optarem a participar do programa. Foi desenvolvido um diagnóstico ambiental onde vai demonstrar toda essa questão da gestão ambiental. E esse diagnóstico vai ser apresentado junto para a empresa, junto com um plano de ação, para que a empresa possa fazer a correção dessas irregularidades se forem encontradas. Então, como eu disse, tanto empresas licenciadas quanto não licenciadas podem fazer parte do FAP, elas podem ter acesso ao diagnóstico ambiental. Esse diagnóstico vai ser executado pela FIENG, ele é gratuito, tanto o atendimento da FIENG quanto a execução do diagnóstico, ele é gratuito, e nós vamos estar acompanhando todas as empresas que quiserem aderir ao FAP durante o programa. Então, durante esses 90 dias, nós estaremos trabalhando em relação a isso. Passou 90 dias, a questão da adesão do FAP, infelizmente, se encerra, porque aí acontece o início das fiscalizações. Então, durante os 90 dias, as empresas que tiverem interesse em aderir, entrem em contato com os analistas regionais. No próprio site do FAP, tem lá o contato de cada analista de cada regional. Então, é interessante avaliar isso para a gente poder estar trabalhando com o diagnóstico ambiental para a regularização das empresas. Também poderão ocorrer visitas técnicas. Nós poderemos fazer o atendimento diagnóstico online, onde nós encaminharemos um diagnóstico resumido e a empresa vai apresentar para a gente o cumprimento ou não de cada item do diagnóstico, ou também poderemos fazer atendimentos presenciais. Caso a empresa opte pelo o atendimento presencial, a FIENG, a gente vai tomar todos os cuidados, vamos seguir todas as orientações do Ministério da Saúde, como utilização de máscara, proteção, álcool gel,
para que a gente garanta a segurança tanto do funcionário da FIENG quanto dos funcionários das empresas. E as empresas que participarem, uma das mudanças desse ano é que esse ano o selo vai ser digital. Então, hoje no mapa da FIENG, vocês vão, no mapa do site do FAP, né, fieng.com.br/FAP, vão estar destacadas todas as empresas, elas estão destacadas laranja no mapa, as que são alvos da fiscalização. E a partir do momento que a empresa aderir ao FAP, ela terá acesso ao seu selo digital. Então, a cor do mapa vai mudar de laranja para azul, e quando a empresa clicar no nome dela, vai aparecer lá que ela fez adesão ao FAP, com destaque para esse selo. Né? Então, vai ser disponibilidade de formato digital, totalmente no site do FAP. Esse é só o exemplo do selo do FAP desse ano, né? O selo azul. E esta é a plataforma do FAP. Né? Quem quiser acessar a plataforma do FAP, ela vai ter essa carinha inicial do site, onde vão ter todas as informações sobre a fiscalização ambiental preventiva na indústria. Vai ter o vídeo explicando um pouco sobre o FAP, o mapa com todos os empreendimentos que estão destacados para fiscalização, os resultados do ano passado do FAP 2019, os contatos das regionais da FIENG, tudo isso vai estar destacado dentro do FAP. Quais são os benefícios de quem adere ao FAP? E quais são os setores que foram destacados para esse ano? A gente entra com o setor de listagem A, da DN 217, que é a lavra a céu aberto de rochas ornamentais de revestimento. Da listagem B, atividades industriais, metalúrgicas e outras, entra a questão de fabricação de estruturas metálicas e artefatos trefilados de ferro e aço. A fabricação, estamparia, funilaria e latoaria, né, que a gente vai falar do setor metal mecânico. A fabricação de artigos de cutelaria, armas de fogo e a fabricação de máquinas e implementos agrícolas. Para a listagem D, que é atividades da indústria alimentícia, como o próprio Paulo Costa falou, que para esse primeiro ano que ela faz parte, entrou a questão do abate de animais de pequeno, médio e grande porte. E, por fim, da listagem F, os gerenciamentos, resíduos e serviços do sistema de saúde, como central de armazenamento, unidade de transferência, tratamento térmico, disposição final. Esses foram os setores que foram escolhidos para o FAP desse ano. Ao todo, foram 2.133 indústrias selecionadas para o FAP desse ano, separadas por setores. Aí, o setor de indústria metal mecânica ele ficou à frente, com 1.077 indústrias, seguido de extração de rochas ornamentais, abates de animais e tratamento de exposição de resíduos e serviços do sistema de saúde. Esse foi o levantamento que a CEMAD, juntamente com a polícia, fizeram sobre as fiscalizações. E aqui na Regional Centro-Oeste, nós temos 369 indústrias selecionadas. Desse total de 2.133 indústrias, pode-se destacar que, em correlação à questão de licença ambiental, 89% não possuem licença ambiental, sendo 11% apenas regularizadas. Então, considerando esse panorama de 2.100 empresas, praticamente 90% está irregular. E esta é a carinha do mapa do FAP, que fica no site www.fieng.com.br/FAP, onde pode-se destacar os pontinhos laranjados. Você clicando em cima do ponto laranjado aparece os dados das empresas. Pode-se fazer um filtro de acordo com as Suprans. Então, aqui no Centro-Oeste é Supran Alto São Francisco, então marca apenas Alto São Francisco. Vão aparecer lá aquelas 369 indústrias para fiscalização. E também, para agilizar, você pode fazer consulta pelo CNPJ da empresa, clicando na lupinha lá em cima, digitando CNPJ com os pontos e barras, você consegue ver se a sua empresa está ou não marcada para ser fiscalizada. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, que eu falei bem rápido. Tem meu contato aí na apresentação. As apresentações também vão ser disponibilizadas para vocês depois. Tá? E eu fico aqui para qualquer dúvida, esclarecimento no final das apresentações. Obrigado. Obrigada, Túlio. Um momento. Obrigada, Túlio, pela apresentação. Na sequência, teremos a palestra sobre o tema Procedimentos da Fiscalização Ambiental,
que será proferida pela diretora de fiscalização da Superintendência Regional de Meio Ambiente do Alto São Francisco, a senhora Camila Esteves Leal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos começar a palestra a respeito da fiscalização ambiental. Tá bom. Bom dia. Nós vamos começar a palestra na parte da fiscalização ambiental. E nesse primeiro momento a gente traz o tema do que é fiscalização, né? É a ação de fiscalizar, bem como o próprio poder de polícia tem, na sua essência, a necessidade de assegurar a predominância de interesse público sobre o individual, né? Um dos objetivos é atuar preventivamente, que é o que a gente vem fazendo com a FAP, incentivar o uso racional dos recursos naturais, coibir usos predatórios, potencializar a regularização, promover a melhoria da qualidade ambiental. A estrutura atual da SEMAD, referente à fiscalização, é a seguinte: a gente tem uma subsecretaria de fiscalização ambiental, onde nela acontece a estratégia, a inteligência da fiscalização e o planejamento das operações especiais da fiscalização, dentro da Superintendência de Fiscalização, que fica em Belo Horizonte. As SUPRANs, elas ficaram com atendimento aos órgãos de controle, atendimento das denúncias, as operações ordinárias que são planejadas no Plano Anual de Fiscalização, o acompanhamento pós-licença, que é os núcleos de controle ambiental, acompanhamento de TAC, apoio a operações especiais, gestão de denúncias e requisições e processamentos de autos de infração. A Polícia Militar, ela atua em conjunto com a SUPRAN no atendimento de denúncias de órgãos de controle. Também tem as operações ordinárias que são planejadas para a polícia no PAF e também em conjunto com a SEMAD, com as SUPRANs, e também realizam os apoios às operações especiais. O planejamento estratégico é o local, é o momento que são escolhidos os setores que serão alvos, né, que serão fiscalizados, que serão atingidos na FAP. Por exemplo, quando se realiza o planejamento estratégico, a gente está fazendo o plano anual de fiscalização. Ele geralmente acontece no ano anterior ao ano que vai ser executado. Nós estamos agora, nesse momento, planejando o próximo plano anual de fiscalização. E nele, a gente consegue verificar quais são os empreendimentos que estão mais irregulares, quais foram mais fiscalizados, e com isso a gente consegue escolher os setores para que no próximo ano a gente possa acolhê-los na FAP. E que foi o que aconteceu com os abatedouros esse ano, que eles entraram devido a esse diagnóstico que foi retirado no planejamento estratégico. Então, a primeira fase que a gente está fazendo é o diagnóstico, a consulta pública e o alinhamento entre a polícia e a SEMAD. Com isso, a gente vai conseguir verificar onde que as ações preventivas poderão ocorrer, quais os setores que precisam mais serem atendidos nessa questão de ações preventivas. Verificação de regularidade com as fiscalizações em campo, monitoramos as ações, né, os locais que a gente já foi, para a gente ver se eles já conseguiram a regularização através do sistema de licenciamento ambiental, e com isso, para que no próximo ano a gente já tenha o diagnóstico do que aconteceu. O diagnóstico ambiental é um documento que reúne os principais estudos e publicações sobre as intervenções antrópicas no ambiente, né, e quais são as suas consequências. E é um resumo de indicadores de qualidade ambiental e pressão sobre recursos naturais. Este ano, o diagnóstico ambiental, ele é uma camada dentro do IDE, que é uma novidade também que a SEMAD vem trazendo, a fiscalização vem trazendo. Com isso, a gente consegue verificar o regional, o que naquele regional ele está sofrendo, qual a pressão ambiental, qual o local que a gente precisa ter um cuidado maior, uma atenção maior. Então, está assim, a todos que quiserem consultar, né, acho que todos já conhecem o IDE, e é um diagnóstico ambiental. Ele é uma camada que está dentro da fiscalização ambiental. Então, você clica nele e ele vai te dar o resultado e você consegue consultar
selecionar também por regional e verificar o que está acontecendo, como que está o regional que você escolher. O plano anual de fiscalização, isso aí foi um resumo executivo das operações que a gente realizou esse ano, né? Mesmo na pandemia, a gente conseguiu executar operações, tanto a Polícia Militar como também a SEMAD, a Suprans. Algumas ações de fiscalização preventiva que aconteceram ano passado. Ano passado a gente teve aqui no Alto São Francisco, nós tivemos 3 ações de fiscalizações preventivas que tiveram resultado positivo, além do FAP também. E aí está um resumo de todas que aconteceram no ano. E, assim, a tendência é o crescimento dessas fiscalizações preventivas. A gente está buscando cada vez mais trazer isso para fiscalização, né? Então, esse ano a gente tem ainda algumas programadas para ser realizada, mas ano passado nós conseguimos realizar 3. Existem essas 2 cartilhas que no site da FIENG, da FAP, você consegue ter acesso a elas. Ela traz orientações. Você vai ser fiscalizado, o que você deve fazer, e você foi fiscalizado, o que você deve fazer. É muito interessante dar uma olhada, porque ela traz tudo o que você precisa, e é uma orientação que acredito que as indústrias, os empreendimentos, eles devem ter um conhecimento para poder facilitar na hora que vai ser fiscalizado, depois dos workshops, do período de 90 dias. É interessante vocês darem uma olhada nessas cartilhas que estão no site da FIENG. A FAP, o objetivo, né, o Túlio já falou, é informar, instruir e sensibilizar os empreendedores, né, a respeito das melhores práticas, incentivando a obter a regularização ambiental. Então, a gente está nessa primeira etapa, que são os workshops, com representantes das 3 instituições, né, que é a Polícia Militar, a FIENG e a SEMAD. A segunda etapa vai ser a fiscalização após 90 dias da primeira etapa, como foi falado aqui pelo Túlio, dia 8 de dezembro começa. E a terceira etapa é a elaboração do relatório. Então, assim, no site da FIENG, você também tem acesso ao relatório de 2019, que tem todos os resultados. Então, assim, esse resultado é importante para mostrar que está tendo progresso, FAP. Né? E, assim, com isso, as indústrias, os empreendimentos vão cada vez mais aderir. Então, aí estão alguns principais resultados alcançados, né? São 11 workshops, em torno de 600 pessoas que acompanharam, que assistiram, 1.127 fiscalizações ao todo, sendo conjunta SEMAD e a Polícia Militar, e sendo que a infração, né, a geração de autos de infração ficou em torno de 6,12%, né? Então, é uma quantidade bem pequena, considerando a quantidade de fiscalizações que ocorreram. E também um resultado que foi positivo é mais de 600 requerimentos para regularização no sistema de licenciamento ambiental. Quais são as regras gerais da fiscalização? Quais são os setores? O Túlio já falou. Esse ano a gente tem de novidade o abate de animais, né, que entrou. Extração de rochas já aconteceu outros anos. Indústria metal e mecânica também. Tratamento e exposição de resíduos de serviço de saúde. Então, as principais infrações que podem acontecer, né, são essas que estão listadas, né, que é abate de animais, que é não possuir a regularização ambiental, o empreendimento está irregular, ele pode ser multado também, ele pode estar descumprindo condicionante, né, dependendo do empreendimento, e ele pode estar causando degradação ambiental, né. A extração de rochas, ela também tem a questão do degradação e do empreendimento estar irregular e também causando supressão de vegetação ou alguma intervenção ambiental. A indústria metal e mecânica, ela envolve tanto a parte da agenda marrom, que também está sem a licença e está causando degradação, e também a questão de captação de água para utilização na indústria. E o tratamento de resíduos de saúde, de exposição de resíduos de saúde, ele abrange mais a agenda marrom. Então, quem que vai ser fiscalizado? A SEMAD irá selecionar, né, os setores a partir da base geoespacial do programa. Então, o MAPS, que já foi mostrado, que existe na base,
do site da FIENG, ele traz todos os locais que estão irregulares e regulares que serão fiscalizados. Esse ano, nós temos bastante empreendimentos irregulares também, que vão ser fiscalizados, aqueles que não aderiram ao FAP, e também os empreendimentos que aderiram ao FAP. Você vai ser fiscalizado somente após 90 dias? Sim, mas a gente tem as exceções. Atendimento a denúncias, Ministério Público e Poder Judiciário também realizando requisições, e os acidentes ambientais também são fiscalizados. Você é obrigado a receber a fiscalização? Sim, né? Conforme estabelece o artigo 55 do Decreto Estadual, né? 47383/2018. A gente tem acesso a qualquer estabelecimento público, privado, permanência pelo tempo necessário e pode acontecer também fiscalizações noturnas, tá? Mas isso a gente é respeitado nos termos, os domicílio nos termos do inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal, e também a obstrução da ação da fiscalização configura infração ambiental. Então, assim, é interessante a pessoa deixar a fiscalização entrar, porque ela vai evitar também uma infração ambiental. É preciso designar um funcionário para acompanhar as atividades? É importante, porque o funcionário, ele deve ter também um conhecimento para responder aos questionamentos. Então, um gerente, uma pessoa que seja responsável pelo setor, porque assim ele vai poder passar todas as informações que a polícia ou os agentes da SEMAD irão necessitar para poder fazer a fiscalização. Os agentes fiscalizadores poderão me multar? Sim, né? Se for encontrada alguma irregularidade, conforme estabelece o artigo 73 desse decreto 47383. Os agentes fiscalizadores são obrigados a aplicar as penalidades. Então, as penalidades são quais? São multas, embargo, né, apreensões, porque se não aplicar também, há pena de responsabilidade para cima dos agentes fiscais. Caso o agente fiscal ele não encontre irregularidade, ele vai entregar algum documento? Sim, ele vai lavrar um auto de fiscalização e, no caso da polícia, ela vai lavrar um boletim de ocorrência também. Então, assim, se for o agente da SUPRAM, da SEMAD, a gente vai encaminhar, vai entregar um auto de fiscalização. No caso da polícia, é um boletim de ocorrência que ele vai entregar, né, para o agente para o empreendimento fiscalizado. Aí a gente tem como que são aplicadas as penalidades, né? Então, assim, o decreto 47383, ele traz atenuantes para quem adere ao programa. Então, empreendimento que não for constatado dano ambiental e que tiver aderido ao FAP, né, pequenos e microempreendedores, a aplicação somente da notificação. Somente notificação se a gente constatar que é uma microempresa e pequeno empreendedor também. Para os demais, a multa simples e pode ter até redução de 50%, um atenuante que permite isso. E a possibilidade de parcelamento também. Agora, os empreendimentos com dano ambiental e com adesão à FAP, eles vão ter as suas atividades suspensas ou embargadas, será aplicada a multa simples, mas com a redução de 30%. E também tem a possibilidade de parcelamento. Os empreendimentos que não aderiram ao FAP, eles estiverem irregular, eles podem ter as atividades suspensas e embargadas e multa simples na integridade, sem direito ao atenuante. Então é isso, pessoal. Aí está meu contato, meu e-mail e telefone da diretoria. Estou à disposição no que precisarem. Agradecemos pela palestra da Camila. E agora ouviremos a nossa terceira e última palestra sobre o tema Procedimentos da Regularização Ambiental, que será proferida pelo diretor jurídico da Superintendência Regional de Meio Ambiente do Alto São Francisco, senhor José Augusto Bueno. Bom dia a todos. Já dispensadas as apresentações, né? Vamos então, como representantes lá da SUPRAM, Alto São Francisco,
integrantes da SEMAD, vamos dar prosseguimento aos trabalhos do FAP com relação agora aos aspectos de regularização ambiental, como uma segunda etapa de pós-fiscalização da busca da regularização ambiental das atividades. Inicialmente, temos uma breve citação de algumas leis referentes à proteção ambiental, por exemplo, a lei do SISNAM, Sistema Nacional de Meio Ambiente, a 6938 de 81, a Política Nacional de Recursos Hídricos 9433, Lei 12651, Código Florestal, e isso em nível federal, e em nível estadual temos também as duas leis que estruturaram o CISEMA, né, as novas normas mais atuais com relação ao CISEMA, que é a 21972/2016 e a lei atual agora 23304 de 2017, que juntamente as duas de forma combinada dispõem sobre as atribuições dos órgãos do CISEMA. Temos também a Lei 13.199, que refere-se à Política Estadual de Recursos Hídricos, e o Código Florestal Mineiro, 20.922, 2013. Esses slides também vão ser disponibilizados para o público, para terem, né, acesso à informação mais plenamente possível, né, já que talvez em meia hora a gente não consiga abordar todos os pontos, mas o material fica para uma eventual consulta e complementação. A questão do licenciamento ambiental, então, ela é disposta tanto na Política Nacional de Meio Ambiente e também na Lei Complementar 140, delimita-se as ações de cada ente da federação, né, considerando que o Brasil é uma república federativa. Então, temos estados, União, estados, municípios, e aí, no caso que está sendo citado, o artigo 8º da Lei Complementar 140 determina quais são as atribuições do estado. Então, agora, no caso do estado de Minas Gerais, tanto para ações de licenciamento quanto de fiscalização. Destacando que o inciso 15, ele descreve expressamente promover o licenciamento de atividades, né, determinadas como em unidades de conservação, e também tem a previsão do próprio licenciamento ambiental no inciso 14. E essas atividades, como sabido, elas estão dispostas na DN, né, 217, 2017 do Copan, que determina quais são as atividades passíveis ou não de licenciamento. Nós sabemos que a regularização ambiental ela é disposta de atos autorizativos. Então, eles se constituem como licenças ambientais, que atualmente nós sabemos que se tratam de licenciamento convencional, e para casos de menor impacto, menor potencial poluidor, concede-se o licenciamento simplificado. Além da licença ambiental, que trata da análise principal do processo, tem as análises acessórias e intercorrelacionadas com o mérito do processo, que são as autorizações de intervenção ambiental, AIA ou DAIA, por exemplo, uma supressão de vegetação, uma intervenção em EPP. Além disso, temos também as autorizações referentes ao uso da água, dos recursos hídricos, que são por meio das outorgas, conforme tanto a Política Nacional como Estadual de Recursos Hídricos, e nos casos em que o licenciamento é simplificado, essas autorizações são feitas pelo IGAM, enquanto que os licenciamentos convencionais, eles ainda transcorrem junto à SEMAD. Contudo, em face das novas modificações normativas, o IGAM passará a assumir posteriormente a concessão de outorgas para todos os casos, tanto para licenciamento simplificado, não passível de licenciamento ou até mesmo licenciamento convencional. E, por fim, temos também atos referentes a autorizações auxiliares de regularização ambiental, como, por exemplo, os casos de autorização de manejo de fauna, monitoramento de fauna, plano de resgate e salvamento, como, por exemplo, numa supressão de vegetação nativa, uma medida de mitigação e de se evitar o impacto com relação à fauna correlacionada. Bom, então, né, nessa breve apresentação, iremos tratar sobre conceitos relevantes referentes ao licenciamento e à regularização ambiental em nível do Estado de Minas Gerais, atividades são passíveis, a forma de solicitar essa regularização junto ao órgão ambiental, as exigências documentais e ferramentas que são utilizadas atualmente para isso,
regras da DN 217, que é que define as atividades potencialmente poluidoras e dispõe também sobre algumas questões referentes ao licenciamento. Principais mudanças do decreto 47383/2018, que é o regulamento vigente que dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental, e, por fim, os resultados que vêm sendo alcançados pelo CISEMA em busca de maior eficiência, efetividade na prestação dos serviços à sociedade quanto ao licenciamento e fiscalização, em busca de um desenvolvimento sustentável. Bom, então, ao longo dos últimos 4 anos, aproximadamente, houveram várias mudanças normativas, como, por exemplo, a Lei Estadual 20.972, que reformulou a estrutura do CISEMA. Também houveram a publicação de decretos estaduais referentes à SEMAD, GAN e EF, destacando que o último decreto da SEMAD atual agora é o 47787/2019. Também temos o decreto 47383, conforme já explicado, e no caso o ano dele é de 2018, só fazendo essa breve correção. Ele trata sobre o processo e o procedimento de licenciamento ambiental, e inclusive também determina ações quanto aos autos de infração, lavrados, cria os códigos sobre as infrações administrativas. Então é um documento essencial para todos os interessados que ou trabalhem na área ou estejam correlacionados a essas questões de fiscalização e licenciamento ambiental. DN 217, que já foi exposto, e também temos a deliberação normativa Copan 213/2017, que foi também uma implementação importante na assunção da competência originária dos municípios para exercer licenciamento ambiental. A gente sabe que o Brasil é um país muito grande e existem diversos municípios, o estado de Minas Gerais também, e, de fato, somente com uma união de esforços de todos os entes que se verifica ser possível uma melhor tutela do meio ambiente. Então, como a princípio essas ações estavam ficando apenas nas mãos do Estado e do IBAMA, em nível da União, isso, claro, com o grande apoio aí dos órgãos de fiscalização também, como da Polícia Militar e demais entidades, mas essa nova assunção aí dos municípios para também fazer a parte de empreendimentos de menor impacto, que na Lei Complementar 140 é considerado impacto local. Então, isso fica disposto na DN 213 e, então, gera aí uma maior harmonia e sincronicidade do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, aí a gente está tratando nesse slide sobre a questão do impacto local e a municipalização do licenciamento, uma ação que já vem acontecendo nos últimos anos, ressaltando as duas possibilidades de licenciamento ambiental municipal. Um pela modalidade da DN 213 do impacto local, que é uma competência originária, a terminologia quer dizer porque ela encontra amparo na Constituição e também na Lei Complementar 140. Já seria algo que já seria originariamente competência comum dos entes, e aí, no caso, essa específica do município. E, por outro lado, tem esse decreto estadual 46937, que ele determina sobre os procedimentos para delegação de competência. Então, nesses casos, por exemplo, a gente vê grandes municípios, como Betim, Contagem, eles fazem o que seria a atribuição do Estado, mas devido a uma estruturação do município e seguindo esse procedimento de convênio, passa-se a realizar determinadas atividades, por exemplo, até classe 4, até classe 5, aí isso vai depender dos termos do convênio. Ressaltando a importância desse termo e que aí, nesse caso, a SEMAD atua em parceria, fiscaliza, verifica como o município vem cumprindo essas atribuições. Para trazer um pouco para a prática também, a gente verifica que já vários municípios em nível do Centro-Oeste Mineiro já vêm aderindo à municipalização e já estão regularizando algumas atividades determinadas como de impacto local, por exemplo, o município de Itaúna, dentre outros. Apenas um exemplo. Bom, procedimentos e diretrizes do licenciamento. Como saber se determinada atividade ou empreendimento está sujeito a licenciamento ambiental, né? Então, a referência para se buscar essa resposta está na DN 217. Lá realmente tem todo o rol aí de atividades passíveis de licenciamento ambiental
que então precisam, né, de se regularizar, dado o impacto ambiental que elas possam causar. E, claro, ressalvada o espectro aí de impacto de cada uma, né? Porque aí, nesse caso, a gente vai desde uma grande mineração de minério de ferro, quanto às vezes até um pequeno empreendimento, e aí, conforme a proporcionalidade do impacto, também vai ser o tratamento dado na DN, seja com licenciamento simplificado ou com licenciamento convencional. Então, conforme já mais ou menos anunciado, então temos aí os critérios que a norma, com base, né, que foi amplamente, teve uma ampla participação nos conselhos do Copan, e durante o ano de 2017 praticamente todo, e além disso já vinha sendo debatido anteriormente nos órgãos do CISEMA. Nós verificamos então que a norma ela trata sobre os impactos de água, ar e solo, e aí faz digamos assim, uma unificação desses impactos e aí define qual que é o potencial poluidor degradador geral da atividade passiva de licenciamento. Isso somado ao porte vai gerar as classes e então vai determinar como se fosse um indicativo aí do nível de impacto do empreendimento. É bom ressaltar a ação dessa DN 217, que atualmente ela vem dando um enfoque para se majorar a classe, o maior potencial poluidor. Então, verificamos que potencial poluidor G, no caso, ele já torna aí os empreendimentos todos suscetíveis de licenciamento convencional, como classe 4, 5, 6. E enquanto que, por exemplo, um potencial poluidor geral pequeno, ainda que o porte seja grande, ele seria passível de um licenciamento simplificado. Vamos só dar um exemplo, bem peculiar até para a própria região centro-oeste, atividade de siderurgia, por exemplo. Tem o código, né? Toda atividade tem o código, e aí tem os parâmetros, né? Então, o potencial poluidor degradador geral G, então ele já entra ou na classe 4, 5 ou 6, conforme a capacidade instalada, então, né, a capacidade que a empresa tem de operação e está instalada, ela vai então se enquadrar ou em porte pequeno, porte médio ou porte grande. E com isso a gente consegue definir tanto a classe da atividade, do empreendimento, que correlacionado com também uma inovação da DN 217, que são os critérios locacionais. Por exemplo, dependendo da localização que o empreendimento estiver, ele vai ter um tratamento de critério locacional, sempre correlacionados com uma relevância ambiental da área, por exemplo, uma zona de amortecimento de unidade de conservação, localização dentro de reserva de biosfera e demais situações que estão descritas aí e que eventualmente podem ser consultadas na norma também. Associado critério locacional a classe, então nós sabemos qual que vai ser o tipo de licenciamento que a atividade, a empresa vai ter que se regularizar. Então, por exemplo, né, classe 1, lascadastro, mesmo se tiver critério locacional 1, e ainda que tiver critério locacional 2, nos casos áreas de maior proteção e de sensibilidade ambiental, ainda assim ele continua como licenciamento simplificado. Depois, já para a classe 2, os critérios locacionais, já a depender do caso, podem trazer ou para um licenciamento simplificado ou para um licenciamento convencional, e aí isso vai, digamos assim, avançando conforme o aumento da classe e por coerência do potencial de impacto, o licenciamento vai ficando mais rigoroso, né? Então, por exemplo, o LAC 1 é um licenciamento concomitante, que licencia tudo em uma única fase. O LAC 2 necessariamente ele vai ter duas fases de licenciamento, por exemplo, uma LP mais LI e depois uma LO, licença de operação, e caso já seja, né, um critério locacional 2, de uma classe 5 ou classe 6, critério 1, aí já ele precisaria de passar pelas 3 fases. Isso é lógico que são a previsão geral, isso não afasta previsões específicas, como por exemplo a gente viu na recente Lei de Segurança de Barrais, no qual algumas atividades elas necessitam também ser trifásicas. Mas, considerando a própria proposta da apresentação, a gente só está apresentando os parâmetros gerais, que eu acho que já é algo importante. Na norma também tem questões de fatores de restrição, como a de preservação permanente, conforme os códigos florestais precisam de uma avaliação do órgão para verificar se isso não vai comprometer essas áreas. E como sabemos, essas áreas elas têm uma importância hídrica muito relevante. E tem outros fatores, como por exemplo, o bioma Mata Atlântica, que está previsto como um bioma protegido constitucionalmente.
dentre outras questões, áreas de restrição, de uso de águas, segurança aeroportuária, que necessita de medidas para se evitar algum acidente aéreo, caso a atividade tenha atratividade fauna nas suas proximidades, e demais exemplos que, né, eventualmente podem ser mais detalhadamente vistos na norma e tanto nos slides que vão ser disponibilizados. Brevemente, então, a gente pode tratar sobre uma outra inovação e que ela é base essencial aí para a formalização e andamento dos processos de licenciamento, que é a infraestrutura de dados espaciais, no qual ela já deixa, sabendo a coordenada do empreendimento, já vai ser verificado nas camadas se ele tem que ter locacional 1, qual que é a área de restrição, dentre várias outras informações ambientais bastante relevantes, tanto para o papel do órgão ambiental, para entidades extra, né, CISEMA, eventualmente academia, outras questões, e até mesmo o próprio empreendedor, para traçar seu planejamento, verificar um novo empreendimento, as áreas que sejam mais interessantes, ou subsidiar a própria equipe que for trabalhar no licenciamento, com uma base de informação que está pública no site da SEMAD. Basta entrar no site da SEMAD e vai ter em uma das abas sobre o IDE, e aí tem todas as informações. Destacando que as informações são importantes também para o processo de licenciamento, já que algumas delas vão ser solicitadas no requerimento. Aqui são citados alguns exemplos, então, né, foi um sistema implementado com as bases de informações que existem, e aí, por exemplo, a delimitação da área do empreendimento, que isso hoje é entregue em arquivo digital para o órgão ambiental, então ele já vai ter delimitação certinha de qual que é a área do empreendimento, onde vai ser exercida a atividade, uma medida que até melhora as condições de fiscalização dos órgãos públicos quanto ao exercício da atividade, e dá segurança também para as empresas, uma vez que, estando em conformidade, também tem uma segurança jurídica assegurada. Então, alguns outros exemplos com relação às áreas de restrição, localização prevista em zona de amortecimento de unidade de conservação. Temos um ponto, e as áreas em verde são as áreas de amortecimento. Então, a depender disso e dependendo do tipo do empreendimento, por exemplo, um caso de estudo de impacto ambiental, se tiver na borda de unidade de conservação, precisa se ouvir no licenciamento o órgão gestor da unidade, para evitar um impacto nessa área protegida, né, como um parque, etc. Procedimento e diretriz do licenciamento, a gente, né, para um fim informativo, traz aí um fluxograma simplificado da forma do licenciamento, destacando que a modalidade do licenciamento ambiental simplificado, que pode ser via cadastro ou via relatório ambiental simplificado RAS, eles têm uma finalidade de serem processos de rápida análise e finalização. Então, o LAS Cadastro, a parte faz um requerimento no sistema eletrônico, faz os enquadramentos referentes à critério locacional, essas questões que foram trazidas, endereço, atividade, porte, etc. E faz o upload das informações, vai ser, né, informado para ele um checklist de documentos que ele deve providenciar para subsidiar a análise do órgão ambiental. E também aí tem um pagamento da taxa de análise, considerando a lei de taxas de Minas, em função da prestação do serviço do órgão à sociedade, a taxa para a realização da atividade. Uma vez analisado e estando todos os documentos em conformidade, ocorre então a efetivação do cadastro e o certificado eletrônico ele é emitido. Então, já estamos tratando já de processo eletrônico. Felizmente, isso pôde evoluir aí ao longo dos últimos anos, e uma realidade que há 4 anos atrás só tínhamos processos de físico e, né, de papel mesmo, isso já vem mudando, e é uma medida importante para buscar uma melhor prestação do serviço do órgão à sociedade. E depois coloca-se aí no fluxograma o acompanhamento que a fiscalização vai realizar, já que a regra é só que as licenças ambientais, elas têm prazo de validade de 10 anos, então uma vez conseguida a licença, a empresa vai ter 10 anos aí para funcionar e para exercer suas atividades.
e sendo passível de fiscalização caso não esteja em alguma desconformidade, como já foi trazido um pouco pelas outras apresentações. Importante cumprir os condicionantes. No caso do Las-Cadastro não é muito comum condicionante, mas nas outras tipologias sim, né? Sem falar que mesmo tendo licença, a empresa nunca ela vai estar respaldada para degradar, então tem sempre que ter um cuidado. Então a gente cita aqui algumas questões de sistema, atualmente sobre a implementação que já está funcionando, o sistema de licenciamento ambiental, o SLA, isso também tem disponível no site. É feito um cadastro pela parte, pelo requerente, ele faz um cadastro, como a gente pode ver aqui, são preenchidos os dados informativos da empresa ou da pessoa física, né? E ele entra então com o procedimento no processo eletrônico. Hoje os novos procedimentos estão sendo todos feitos de maneira eletrônica também. Então, o empreendedor faz digamos assim, o upload e a submissão das informações para o órgão, uma vez os documentos estando ok para formalização, conforme o checklist solicitado, que seria o FOB antigamente utilizado. Então, o processo é formalizado, ele vai para análise, o órgão ambiental analisa os documentos, caso exista a necessidade de informação complementar, isso é solicitado ao empreendedor, conforme o procedimento da 20.922, artigo 22, e ele, então, a empresa vai ter que entregar essas informações, e uma vez entregue, então o processo volta para o órgão que finaliza a análise e emite a decisão do processo, seja para deferimento, arquivamento ou indeferimento, né, lógico que se as situações estiverem todas em conformidade e até pela própria finalidade, buscará sempre dentro do possível, dentro das possibilidades jurídicas e técnicas de conceder o deferimento, já que o objetivo da própria Secretaria e da política de meio ambiente geral é o desenvolvimento sustentável. A gente tem que tentar sempre viabilizar o desenvolvimento econômico e social, mas preservando aí suficientemente o meio ambiente. Finalizado o processo, então é disponibilizado o certificado também eletrônico e a decisão. Ultimamente também no próprio site da SEMAD está disponibilizado os pareceres também que subsidiaram, por exemplo, os atos, caso às vezes a parte queira recorrer, e uma medida também importante para o acesso à informação. Aqui cito alguns exemplos referentes ao SLA, que é o novo sistema de licenciamento, realmente uma ferramenta importante, né, atual sobre o licenciamento. A delimitação sobre o checklist, por exemplo, né, o que é um documento obrigatório, qual que não é, se o arquivo já foi anexado. Atualmente o sistema do SLA, de processo eletrônico, ele está unificado com a Secretaria da Fazenda, então a taxa paga ela já é encaminhada diretamente para lá, para viabilizar um fluxograma o mais célere possível em encaminhamento da situação. Né, ressaltamos a questão que os casos de EIA-RIMA, né, estudo de impacto ambiental, dada maior, né, atividade significativa e impacto, tem uma análise complementar referente ao EIA-RIMA, dada também até a entrega desse estudo complementar e mais complexo. E então continua-se o procedimento conforme já foi trazido. Tem também a questão das dispensas de licenciamento ambiental, em que pese ser algo facultativo, verificamos que muitas vezes acaba que ainda é necessário para eventual fiscalização, alguma questão de juntar bancos e outras entidades. Então, dado o direito aí do cidadão de ter uma resposta dos órgãos públicos, foi criada então essa certidão de dispensa. Ela se baseia basicamente em informações autodeclaratórias de responsabilidade do empreendedor. O órgão ambiental faz uma checagem bem resumida, dado o tipo do procedimento, e aí então é emitida a certidão de não passível. Nos casos, por exemplo, o empreendimento não está enquadrado na DN 217, então ele não precisa de licenciar. O órgão pode, né, disponibilizar essa certidão para a parte para se resguardar. Bom, sobre os critérios locacionais, é bom destacar que eles não se aplicam para renovações, para processos de LO que já tiveram LP e LI concedidos, já que nesse foi avaliada a questão locacional.
E para outros casos, até destacado aqui, por exemplo, a questão das ampliações, que isso é passível, às vezes, de verificação. Se for uma ampliação que for suprimir vegetação, por exemplo, não tem como, porque ele enquadra como critério locacional 1. Então, aí, nesse caso, vai ter o critério locacional, mas pode ser que, às vezes, é uma ampliação numa área já licenciada e toda a ADA lá já está utilizada, vai ser uma área acessória da indústria, e, eventualmente, isso pode ser solicitado para o órgão avaliar a possibilidade de dispensa de critério locacional. Existe essa possibilidade na DN 217 na análise do caso concreto. A gente também cita alguns exemplos de estudos aplicáveis, por exemplo, o EIA-RIMA, que normalmente é pedido na LP, mas às vezes pode vir em alguma outra fase, SA, PCA, que são características de licenciamento convencional, o RADA, que é o relatório de acompanhamento do desempenho ambiental, de avaliação do desempenho ambiental, sendo aí bem importante, como foi trazido nas outras apresentações, uma vez conseguida a licença, a importância das empresas zelarem para buscar cumprir as condicionantes, ser uma boa gestão para, eventualmente, não ter algum empecilho para uma renovação da licença posterior ou até mesmo autuações. E o RAS, que é o Relatório Ambiental Simplificado. Aqui também é citado os termos de referência. Ultimamente, o site da SEMAD ele vem ficando bem completo com informações, tem tanto esses termos de referência para balizar os estudos a serem entregues pelas empresas no licenciamento. Então, recomendo isso aí bem, que isso seja depois visto para, eventualmente, as empresas ou consultorias. E temos também, por exemplo, as instruções de padronização de procedimentos, instruções de serviço, CISEMA e orientações CISEMA. Esses documentos, que também são públicos no site da SEMAD, têm diretrizes tanto para o empreendedor, a empresa apresentar o estudo, quanto um critério para o órgão analisar. Então, o órgão também fica até, de certa forma, objetivamente restrito àquelas diretrizes de alinhamento institucional. Aqui a gente aborda brevemente sobre casos de concomitância de LI com LO, por exemplo, uma rodovia ou uma linha de transmissão que acaba que a instalação da atividade, por consequência, ela já vai estar operando. Então, existe uma própria lista na ADN que trata sobre isso, casos de concomitância de LI com LO, e temos também uma inovação da DN 217, que algumas atividades, uma vez obtida a LO, não precisa de renovar. Por exemplo, aí também rodovia, linha de transmissão, parque, cemitério, parcelamento do solo. Uma vez implementado o loteamento, não faz muito sentido ficar renovando isso posteriormente, desde que tenha seguido aí os trâmites da LI, LO e etc. Tem a questão também dos órgãos intervenientes, que foi uma medida bem importante com relação ao licenciamento, que ultimamente a gente, ao longo dos últimos anos, 4 anos, 5 anos atrás, via-se muito que os licenciamentos ficavam travados por causa desses órgãos intervenientes. E aí, nesse caso, FUNAI, IFAM, IEFA, principalmente, mas tem outros casos também, como a ARA, etc. E então, uma das medidas que foram feitas em busca de maior eficiência foi a questão de se, dado o caráter de ser o órgão interveniente, um órgão que não vincula o órgão licenciador, uma manifestação não vinculante, o órgão solicita para que a empresa entregando isso para o órgão interveniente, passados 120 dias, o órgão ambiental já tem a autorização para conceder a licença. Então, a parte do órgão ambiental ele faz, e aí se a mora está sendo do órgão interveniente, digamos assim, a situação aí vai ter que ser depois complementada lá. E aí, até isso, a licença ficaria sem efeitos. Uma vez obtida a manifestação do órgão interveniente, então a empresa que obteve o licenciamento fica obrigada a apresentar isso junto ao órgão ambiental. Vamos abordar também, já finalizando, uma questão que a gente vê muito na prática e tem uma correlação bem grande com fiscalizações é a questão dos termos de ajustamento de conduta. Uma implementação importante do decreto 47383 foi que o TAC já era previsto já anteriormente no 44844 e outras normas, mas o novo decreto trouxe que essas atividades podem ser feitas até sem processo e é uma medida para trazer o empreendedor para a regularidade. Então, uma vez verificado que está operando sem licença,
tem às vezes sido notificado, dado o caráter orientativo da fiscalização, e que é até uma proposta bem aliada com o FAP. Então, isso está previsto no decreto. E então, assim, além de, claro, tomar as providências nos casos, por exemplo, de degradação e outras situações. Mas então, uma vez eventualmente fiscalizado, existe possibilidade pelo decreto se buscar o termo de ajustamento de conduta, que é, digamos, uma autorização precária e provisória para que o empreendedor possa continuar a funcionar, mas aí seguindo condicionantes, seguindo medidas de mitigação, controle, para não gerar um impacto, até ele conseguir obter licença no órgão pelo procedimento de licenciamento. Então, aqui a gente cita algumas questões das condicionantes, que servem tanto para licença quanto para ataque, que tem finalidade de evitar impacto, mitigar impacto, né? Evitar que não aconteça, mitigar se vai acontecer, reduzir, né? Compensar o que realmente não puder ser evitado, você complementa, é como se fosse uma indenização, digamos assim, né? Uma compensação. E a garantia das compensações. Destacando sempre essa questão da objetividade, né? O órgão ambiental também não tem carta branca para pedir qualquer coisa, né? Sempre tem que ter um embasamento legal ou um embasamento técnico-científico. Isso é uma informação até importante para trazer, para sempre ser assegurado aí à parte, sempre o direito contraditório, ampla defesa e eventualmente questionar, né? E exigir sempre que o órgão cumpra o seu papel e traga os fundamentos do que ele está solicitando. Aí aqui brevemente fala sobre algumas questões da declaração de conformidade, que é um documento fundamental. Uma previsão positiva do decreto foi que na renovação não precisa ficar pedindo a declaração de novo. Às vezes verificou alguns casos de mudança, às vezes o município concede, depois muda às vezes, e aí retira a declaração. Então, uma vez dada a licença e obtida uma declaração, para aquela área não precisa exigir conseguir uma declaração de conformidade novamente, exceto se tiver uma alteração, uma ampliação do projeto. Em alguns casos de isenções da lei de taxas, aí recomendo-se a leitura da lei 22.796, 2017, por exemplo, microempresas, empreendedores individuais, né, é um tratamento aí isonômico dado à norma para, nesses casos, o empreendedor ter uma certa auxílio aí para se regularizar. Fora esses outros casos, agricultor familiar, etc., cooperativas. E, para finalizar, vamos só abordar aí as ações que vêm sendo realizadas pelo CISEMA ao longo desses últimos anos, desde 2017 aproximadamente. Verificava-se até final de 2016 aí um aumento do passivo, né, contínuo, chegando aí mais de 3.500 processos. E a partir de várias ações, tanto em nível normativo e gerencial, temos no exemplo acima o que seria a tendência se não fosse feito nada, né? Então, o problema iria só priorar. E com as ações realizadas, houve uma inversão da curva e agora os passivos vêm sendo aí paulatinamente e gradualmente reduzidos ano a ano. E, né, já em dezembro, já com essa estimativa de quase 900 processos de passivo, e antes 3.000, então já reduziu aí quase 2.500 aproximadamente, assim, bem por alto. Então já realmente uma ação importante, lembrando que isso é o que estava acumulado, né? Isso a gente está contando os processos que entram, os processos têm que ser finalizados a mesma quantidade que entra, então se foram formalizados 15, a Suprança tem que finalizar 15 e reduzir mais. Então, assim, é uma ação que vem sendo importante para tentar trazer maior desenvolvimento socioeconômico e proteção ambiental, dado que uma licença concedida, a regularização seguida, isso é uma grande situação para propiciar uma condição de proteção ambiental. Alguns exemplos das ações, eu verbalmente já trazia aí as mudanças que foram implementadas ao longo dos últimos anos, para esses resultados. Também um maior detalhamento dos resultados de redução dos processos, agora já nos últimos 2 anos. Até o próprio desempenho dos órgãos do CISEM, então tem aí uma média de análise de processos mês, e o quanto isso foi otimizado até numa linha aí de maior eficiência da prestação de serviço público, como exigido pela Constituição. E seria isso, então. Posteriormente nos debates, qualquer dúvida a gente se coloca à disposição. Obrigado.
Obrigada, senhor José Augusto. Nós agradecemos a todos os palestrantes e informamos que agora nós teremos um tempinho para o debate para responder a todas as perguntas que foram enviadas no chat. E se você tem alguma dúvida, ainda dá tempo, pode colocar sua dúvida aqui no chat que nós vamos responder ela com os palestrantes aqui presentes. Vamos para a primeira pergunta, um minutinho por gentileza. Essa pergunta, acredito que o Túlio, da Regional, possa nos responder. Túlio, a partir de qual momento a empresa receberá o selo como participante do FAP? Então, vai caber das empresas regularizadas. A partir do momento que a gente realizar o diagnóstico e a empresa comprovar para nós todas as informações solicitadas, ela já vai estar apta a aderir ao FAP. Já as empresas irregulares, elas terão que dar entrada no processo no órgão ambiental e quando ela chegar na etapa do ecossistemas, onde se fala sobre admissibilidade, aí ela vai informar para a FIENG essa etapa do processo e aí ela consegue fazer a adesão. Ok. Próxima pergunta. Quais os benefícios para se aderir ao programa FAP? Vou de novo. Como a Camila fez na apresentação dela, aderindo ao FAP, primeiramente, a empresa vai ter acesso ao diagnóstico ambiental realizado pela FIENG, né, que é uma etapa gratuita da FIENG. Então, ela vai ter o diagnóstico demonstrando como está a situação ambiental da empresa naquele momento, se tem alguma coisa a ser corrigida e um plano de ação que ela vai executar com orientações do seu consultor ou do pessoal mesmo da empresa que tem a equipe de meio ambiente e também com suporte da FIENG. Além disso, se ela não estiver degradando, ela vai ter vão ter aplicados 2 atenuantes, né, tendo redução de 50% no auto de infração durante a visita, caso ela tenha alguma irregularidade, e também não vai haver o embargo das suas atividades. Caso ela esteja irregular e degradando, vai ter a suspensão das suas atividades, porém ela vai ter a questão de um atenuante aplicado durante a multa simples com 30% de redução, e também ela vai ter o parcelamento da sua multa. Excelente, Túlio. A próxima pergunta, acredito que o senhor José Augusto possa nos responder. Como realizo a regularização ambiental do meu empreendimento? Bom, primeiro passo digamos assim, tem várias opções, né? Vamos tentar trazer para o contexto do FAP também, né? Caso seja possível aderir ao programa, ter as orientações, isso é uma medida bem interessante. Até eu vejo que isso alinha bem até a própria ideia de compliance, fala muito hoje em dia, realmente para trazer a empresa essa orientação e para ela buscar se regularizar plenamente. Mas então, o que tem que fazer em nível de procedimento? Importante que a empresa entre junto ao site do CISEMA, verifique essas questões normativas que foram citadas, busque eventualmente até um apoio profissional da área, ou às vezes se a empresa tiver um setor de meio ambiente, né? E então é necessário fazer um cadastro no sistema do SLA, que é o CADU. Eventualmente, qualquer dúvida quanto ao cadastro, existem canais de comunicação junto ao CISEMA, SEMAD, sobre como proceder, mas é um cadastro online que é realizado. Uma vez feito o cadastro, então a parte ela vai gerar uma solicitação no SLA. Então, nessa solicitação, ela vai descrever informações, o endereço, atividade e tal. As informações, elas são até um pouco intuitivas, o próprio sistema vai solicitando, né? Sempre aberta aí a possibilidade de dúvidas no Ligue Minas e os canais de comunicação que são informados no site. Mas então, então feita a solicitação, são entregues os documentos, vai ter o checklist, então, entrega a matrícula do imóvel, entrega o CAR, entrega o relatório ambiental simplificado, isso vai vir, uma vez preenchidos os dados, o próprio sistema eletrônico vai pedir o que tem que ser entregue. Uma vez entregue, isso vai para análise do órgão, que no sistema é tratado como pré-análise, e aí o setor operacional de atendimento administrativo
vai fazer a checagem para ver. Ah, não, ele tem todos os documentos que foram entregues, está tudo ok, formaliza o processo. Aí isso já vai para análise. Caso tenha alguma pendência, vai ser solicitado complementação para a parte, aí a parte vai correr atrás, vai providenciar, conseguiu, o processo formaliza. E aí segue o fluxograma que foi tratado na apresentação. Em linhas gerais é isso. Excelente, José. Vamos para a próxima pergunta. Caso o meu licenciamento ele seja municipal, eu posso participar do FAP? Eu deixo aberto para os palestrantes, quem quiser responder. José Augusto, eu vou começar a falar um pouco, talvez seja interessante depois, caso o Túlio entenda, complementar também, mas, de fato, a própria proposta do programa é ele realmente trazer essa questão de fiscalização preventiva mesmo. Logo, a competência de qual ente da federação, isso não importa, nada impede, mesmo seja licenciamento municipal, que o empreendedor ele busque sim, né, essa faça parte desse programa para poder se regularizar, seja via estado, seja via município e às vezes até algum caso aí, talvez mais raro no nosso regional, mas, por exemplo, transporte interestadual, por exemplo, em áreas limítrofes, sul de Minas, por exemplo, seria passível às vezes até do IBAMA. Então, nada impede que se cumpra aí a proposta do programa de orientar essas questões sobre fiscalização, melhor cumprimento da lei, levando as empresas à regularização ambiental plena. Então, não haveria empecilhos, não. Ok. Aderir ao FAP e dentro de 90 dias, como realizo a regularização ambiental do meu empreendimento? Acredito que o senhor já respondeu essa pergunta, né? E aí ela segue. E uma vez que o processo de licenciamento tenha sido formalizado no órgão ambiental dentro de 90 dias, estou resguardado pelo programa, não havendo autuação? Olha, aí vai depender muito das circunstâncias do caso concreto, das circunstâncias da empresa e, por exemplo, né, vamos tentar trazer de forma mais clara. Se for um novo empreendimento, se for uma nova empresa, ele vai ser uma LP, mais LI, mais LO. Né, licença prévia de instalação e de operação, e ainda não instalou, não fez nada, ele ter simplesmente aderido e formalizado, ele não vai ser suscetível de fiscalização. Agora, já foi um empreendimento que esteja funcionando, aí seria passível da aplicação de algumas atenuantes que fazem parte do sistema do programa de fiscalização. Contudo, isso não afasta também a obrigação que foi até trazida pela Camila, de que aí os agentes públicos verificada a irregularidade, eles tomem a providência, né? Então, por exemplo, estão descritos lá os códigos, foram até trazidos alguns exemplos, operar sem licença, descumprir condicionante. Então, verificado a infração, a autuação ela vai ser necessária. Existem alguns casos que se aplica notificação, que eu bem trazia aí sobre a questão da natureza orientadora. Acho que isso vale a pena, porque se for caso que não gerou degradação, se for uma microempresa, tem um rol descrito lá no decreto. Nesses casos, o empreendedor ele não é autuado na primeira vez. Ele é notificado, caso ele se regularize, encerra aí. Agora, aí, se realmente ele não conseguir se regularizar, aí ele seria autuado. Então, tem algumas circunstâncias que a própria norma, ela permite que tenha uma chance, digamos assim, né, inicial. Mas se, por exemplo, enquadrou em autuação, em caso de autoinfração, o que seria aplicado seria as atenuantes, mas não afastaria a multa, né, ela seria um pouco reduzida, mas não afastaria ela. Ok, acredito que seria até um complemento à pergunta que a gente terminou de dispor aqui. O participante pergunta o seguinte: formalizei o meu processo, mas ainda não tive o parecer do órgão ambiental dentro dos 90 dias previstos pelo FAP. Qual o procedimento do FAP para este caso? E aí foi o que a gente falou da questão do fluxo de admissibilidade lá no SLA, né? Vocês gostariam de complementar? Só para complementar, então, que eu acho que faz um gancho até com a pergunta anterior também. Eu vejo que tem até algumas coisas. Por exemplo, se for uma licença de operação corretiva, normalmente, quando é licenciamento ambiental simplificado, por ser uma licença concedida de forma mais expedita, o que o órgão ambiental vai buscar fazer é conceder a licença.
E no caso de licenciamento convencional, que a gente sabe até regulamentarmente, os prazos definidos em lei 6 meses e 12 meses para KG e RIM. Então, precisa de uma razoável duração do processo. Para esses casos, seria possível, até por aquele dispositivo que foi citado, a solicitação de termos de ajustamento de conduta. Então, para casos de operação corretiva, a formalização do processo per si não ampara o empreendedor. Aí vai ter tanto a possibilidade do órgão buscar conceder licença simplificada ou, até dependendo do caso, de se assinar um TAC. Para convencional, isso é uma prática bem constante e realizada, e alguns casos, eventualmente, de simplificado, que se verificar que o processo necessite de um maior prazo para finalizar, também pode ser avaliado a questão do TAC, né, que, ressaltando, pode ser feito até sem processo, né? E acredito, acho que tem ainda uma parte, você pode só responder, por gentileza, repetir, por gentileza, essa última pergunta, que eu acho que eu respondi uma parte, mas ficou faltando uma outra. Na verdade, eu acho que você respondeu, mas eu vou repetir ela. Formalizei meu processo, mas ainda não tive o parecer do órgão ambiental dentro de 90 dias. Qual o procedimento do FAP para esse caso? Porque então, primeiro eu falei sobre a questão se estava amparado ou não. Agora, sobre os prazos do órgão ambiental, o órgão ambiental ele tem prazos que, por disposições normativas, devem ser cumpridos. A gente sabe de algumas limitações de estrutura, mas sempre vai se buscar cumpri-los, né? Licenciamento simplificado, a previsão é que ele realmente seja célere, em 1 mês, mais ou menos 2 meses no máximo. O licenciamento, por exemplo, de RAS, ele vem saindo, pelo menos a realidade aqui da Regional Centro-Oeste, Alto São Francisco. Mas então, assim, a questão do acesso à informação, isso no SLA, o empreendedor vai ter acesso a todas as informações. Agora, o órgão ambiental ele tem até o dever de fornecer parecer concluído. Então, por exemplo, eu testei o exemplo aí, está sendo até disponibilizado o sistema de decisões, os pareceres subsidiaram, por exemplo, o indeferimento, isso vem sendo lançado no sistema, está público. Tinha uma parte também das URCs, das decisões de câmaras técnicas, os pareceres ficam publicados lá, da reunião. Então, a análise concluída, o parecer tem que ser disponibilizado. Agora, o órgão, até por questão de norma, mesmo de lei, ele não pode só disponibilizar um parecer ainda em andamento. Aí, nesse caso, eu sugiro assim, que se realmente busque um contato, se o órgão demorou, para ver o que está acontecendo, para que isso tenha aí um andamento, se resolva essa situação. Tá bem? Ok, eu só gostaria de destacar, né, que para adesão ao FAP, se o empreendimento não tem licença, ele entrou com processo de regularização, né, quando ele estiver com o fluxo de admissibilidade no SLA, ele comprovar esse fluxo de admissibilidade para a gente, ele já consegue aí concluir a adesão ao FAP. Eu gostaria de pedir a todos os participantes que mantenham o microfone no mudo e também a câmera desligada, para que a gente possa melhorar a nossa transmissão, tá bom? Então, quem estiver com a câmera desligada aí, se puder desligar, por gentileza. E caso tenham alguma dúvida, eu peço que direcionem a dúvida para o chat, para a gente estar respondendo aqui agora ao longo do debate. Vamos para a próxima dúvida, também direcionada para o pessoal da Supram. Quando ou em que processo as ações e boas práticas ambientais extracondicionantes são reconhecidas pelo órgão e possam ser um benefício para a empresa em redução de taxas, impostos, etc. Indiretamente, por exemplo, eu já vejo até uma situação. Por exemplo, a gente vê que no decreto 47383, na revalidação de licença de operação, se a empresa ela foi autuada e tiver uma decisão definitiva de auto-infração, ela perde prazo da licença. Então, por exemplo, ela teria direito a uma licença de 10 anos. Se ela tiver um auto de infração com decisão definitiva, ela vai reduzir para 8. E aí pode reduzir até para 6. Então, isso, de certa forma, é um incentivo ao empreendedor que eventualmente cumprir integralmente a legislação, porque uma vez ele não sendo autuado, ele vai ter uma licença com prazo maior, por consequência, ela vai ter uma maior economia, porque uma empresa que, por exemplo, tiver 2 autuações, ela vai ter que entrar com um processo de 6 em 6 anos. A que cumpriu a legislação vai entrar de 10 em 10. Então, já se verifica algumas ações já em nível da legislação que fomentam aí uma boa postura ambiental com relação às empresas. Um exemplo, por exemplo.
E até em complemento a essa pergunta, a adesão ao FAP pode promover uma maior celeridade na revalidação da licença ambiental? Olha, a finalidade do FAP não seria muito bem para isso não, né? Essa questão da celeridade do processo, isso vai depender de várias circunstâncias. O Túlio mesmo trouxe, por exemplo, vai depender do nível de qualidade da informação complementar entregue, a tipologia da atividade. A gente sabe que tem algumas tipologias que o processo ele é um pouquinho mais demorado. Uma mineração de minério de ferro, você não pode esperar que ela vai ser tão rápida quanto, às vezes, uma atividade industrial, uma metalurgia. Então, assim, isso aí tem várias questões que influenciam. A propósito do FAP, realmente, pelo que eu estou verificando, se trata de questões orientativas, realmente se tratar aí com uma ótica de compliance, de fiscalização preventiva, para trazer o empreendedor à regularidade e dar uma orientação, uma assessoria importante, né, prevenir numa análise de gestão de risco, fiscalizações. Então, acho que tem vários pontos positivos. Ok. A próxima pergunta. Caso a minha empresa não esteja incluída na listagem das atividades divulgadas do FAP, existe a necessidade de eu aderir ao programa? Se sim, eu serei fiscalizado? Camila, primeiro só complementar uma questão da pergunta anterior Claro, por favor. Que o Zé Augusto falou. Na questão que a gente fala de celeridade, igual ele bem explicou, não é porque eu aderi ao FAP que eu vou ter uma celeridade no processo, mas é importante salientar o seguinte, que uma vez você aderindo ao FAP, você tendo o diagnóstico demonstrando todas as questões ambientais da sua empresa, sua empresa precisando assinar um TAC, por exemplo, o órgão ambiental ele sempre analisa alguns pontos críticos na empresa sobre as questões ambientais. Então, não é porque a minha empresa solicita um TAC que normalmente eles assinam. Então, com a adesão ao FAP e esse diagnóstico montado, a empresa consegue demonstrar ao órgão ambiental que ela tem um mínimo, pelo menos o mínimo controle implantado a nível de assinatura de TAC. Então, não é uma celeridade, mas sim pode ser uma melhoria no trabalho com o órgão, até mesmo para a questão da assinatura desses termos. Que a empresa estando adequada, tendo o mínimo ali aplicado que o órgão precisa para a assinatura desse TAC, comprovando isso para ele, até na questão da tratativa e vistoria, demonstração pessoal, acaba que isso auxilia, né, que a empresa consiga isso. Não acelera, mas ajuda no controle e no andamento do seu processo. Agora, a pergunta sobre a questão de não estou listado, tem que avaliar o seguinte, se a sua empresa ela não faz parte das atividades listadas do FAP, dentro dos 4 setores listados, ela não pode aderir ao FAP, porque esse ano são os 4 setores específicos. Mas tem que observar um ponto importante também. Às vezes a minha atividade ela é passível, ela está entre os 4 setores, porém eu não estou listado lá no meu mapinha. Como ontem, até naquele alinhamento que a gente fez, o que acontece? Como a Supran ela faz o levantamento, ela faz um cruzamento de informações, tanto da questão do licenciamento ambiental, cadastro técnico federal e também a questão do CNAE, algumas empresas a gente encontra com cadastros errados. Então, eu posso ser do segmento, eu posso estar entre os 4 setores, por exemplo, eu posso fazer parte do setor B de atividades metalmecânicas e não estou listado. Mas quando eu vou avaliar, no meu CNAE, minha atividade é outra, ou no meu cadastro técnico federal fui cadastrado como outra atividade. Então, se a sua atividade ela estiver nesses 4 segmentos, é importante verificar isso para poder corrigir e evitar um outro tipo de autuação, como erro de cadastro técnico federal, como erro de cadastro no órgão ambiental. Então, tem que avaliar essas questões. Ao mesmo tempo, também, que a minha atividade não tem nada a ver com esses 4 segmentos e também apareceu na listagem. Então, avalie essa questão se seu CNAE ou seu cadastro técnico federal, se sua atividade ela não está cadastrada errada. Ok, Túlio, agradeço a complementação e a resposta da pergunta. Uma pergunta direcionada para a senhora Camila. O que o FAP fiscalizará? Quais os pontos que serão verificados durante a fiscalização? Como já foi dito na apresentação, a gente tem esse ano 4 setores que serão fiscalizados. E quando acontece a fiscalização, o empreendimento ele é fiscalizado como todo. Em primeiro lugar, a gente solicita a apresentação dos documentos de regularização, seja ele a licença ambiental, a outorga, um documento de intervenção ambiental.
e com isso a gente vai fazer uma vistoria completa no empreendimento, verificar se ele está causando poluição, degradação. No caso dos empreendimentos licenciados, a gente também verifica o cumprimento das condicionantes, então é importante a empresa ela estar com essas condicionantes, o cumprimento delas dentro da empresa, né, os protocolos, para ela apresentar durante a fiscalização. Então, isso é muito importante também. No caso de empreendimento, se ele tiver alguma pessoa responsável pela parte ambiental ou algum consultor, ele também está presente. Então, quando a fiscalização chegar, solicitar, ligarem para a pessoa acompanhar a fiscalização, porque ela vai poder apresentar o que é necessário. Mas a gente consegue, dentro de uma fiscalização, a gente verifica as 3 agendas, né? A agenda marrom, verificando se está causando poluição, degradação. A agenda azul, se ele utiliza o recurso hídrico, se ele tem a licença para utilizar o recurso hídrico, e a agenda verde, no caso, se estiver causando alguma intervenção ambiental, alguma supressão de vegetação, se estiver em alguma área de preservação permanente. São essas 3 agendas a gente verifica durante a fiscalização. Obrigada, Camila. A próxima pergunta é referente aos processos de regularização, né, de um processo que ainda encontra-se em análise pelo órgão ambiental. Pergunta o seguinte: foi formalizado um processo de renovação de LO em 2015 e após a DN 217 foi orientado para a RAS, né, para alterar para o RAS. Porém, com o cenário atual, houve algumas mudanças e que as mesmas foram corrigidas através de um processo de LAC 1 LOC. A minha dúvida é a seguinte: este RAS, quando for analisado, será considerado as informações prestadas em 2015 ou será analisado o cenário atual? Porque com a morosidade do processo, já houve muitas mudanças no empreendimento, pois já se passaram 5 anos. O órgão ambiental, no processo de licenciamento, ele tem que considerar sempre as questões atuais. Lógico que, por exemplo, não foi entregue um documento que possa ser aproveitado na época de 2015, a gente vai considerar e vai aceitar. Por exemplo, ter algum PCA que esteja adequado, um PTRF. Então, isso vai ser considerado, só que se tiver que atualizar alguma questão, o órgão ambiental também, até pela própria finalidade do licenciamento ambiental, ela tem que ver a avaliação ambiental da situação hoje, né? E a gente sabe ainda que existem alguns processos remanescentes do passivo, mas assim, diante daquele cenário lá que a gente viu até de 16, realmente a gente não conseguiria resolver a situação de repente. Então, eu acho que realmente o ideal é a gente buscar sempre, tanto o nível dos próprios cidadãos, né, e das empresas, das partes do processo e dos agentes públicos do órgão, buscar continuar esse trabalho para que, né, esse passivo se reduza e eventualmente até zere, e aí a gente possa realmente ter processos sempre recentes. Eu acredito que essa até é a própria proposta da Secretaria com o Programa de Eficiência Ambiental. Excelente. A próxima pergunta se refere também ao processo de regularização. Empreendimentos que estão operando sem licença e com processo de regularização no município conveniado com o Estado, uma vez que não é possível o benefício do TAC com o município por não ter legislação própria. Como fica essa situação quando da fiscalização, estando esta empresa sem degradação ambiental e aderindo ao FAP? Assim, aí nesse caso a gente só tem que tomar um pouco de cuidado, porque como agente público do Estado, né, eu tenho que sempre, a princípio, lembrar de que, né, os municípios, até por própria previsão constitucional, eles têm uma autonomia como ente da federação. Talvez o mais ideal seja que, dado que na legislação federal, na legislação estadual, tem abordagens do TAC, pelo próprio sentido dele aí no Sistema Nacional de Meio Ambiente, talvez seja interessante disso buscar ser implementado nos municípios. É um instrumento importante no licenciamento, além de licenciar via processo e fiscalizar, é uma ação aí importante para trazer realmente os empreendimentos a regularidades, operar com uma mitigação e controle. O que é melhor? A gente ter uma empresa desamparada ou uma empresa com TAC que tem condicionantes, que tem monitoramento, que tem controle ambiental. Acho que isso realmente tem um grande ganho. Então, assim,
eventualmente, se o município não estiver amparado em nível normativo para atuar, acho que o ideal é tentar evoluir nesse aspecto para tentar trazer o TAC para os processos. Mas, assim, no caso, se não tiver nenhum instrumento válido, infelizmente não teria o amparo. Então, assim, eu acho que é uma questão que pode ser até trazida para uma melhor evolução aí do próprio funcionamento do sistema, isso junto até aos próprios municípios, porque existindo a possibilidade, da mesma maneira como exemplo tem a referência da DN 217, existindo a possibilidade do município criar um embasamento ou ter um entendimento normativo de se construir a aplicabilidade do TAC, eu acredito que seja uma medida interessante, mas assim, aí a gente tem que só fazer essas ressalvas, porque como, digamos, a gente representa o Estado e o município, ele tem uma autonomia de funcionamento, em momento se pretende, assim, interferir nessa autonomia, né? Só dentro da experiência que nós vemos um impacto positivo, né? Um sentido válido do TAC, né, dado que o município está licenciando, acredito que seja uma medida interessante se fazer. Obrigada, José. As próximas perguntas, chegaram mais 3 perguntas aqui também sobre o processo de regularização. Meu empreendimento se encontra em uma SA, de acordo com a DN 47941 de 2020, é preciso ter uma anuência da unidade de conservação? Lembrando que o empreendimento é PESE 2, de acordo com o fator locacional e potencial poluidor. Nos casos do decreto, ele trata as situações que são necessárias anuência ou não dos órgãos gestores de unidade de conservação. Alguns casos até com embasamento da própria CONAMA 4218 também, tem os casos que basta o ofício de comunicação e outros casos que é necessário a anuência, por exemplo, caso de EIA-RIMA. Então, assim, não necessariamente vai ser só um enquadramento, você pode ter um empreendimento classe 2, classe 3, mas que ela pode ser eventualmente entendida como significativo impacto ambiental. Isso aí realmente, caso, né, queira, eu recomendo que às vezes possa mandar um e-mail, entrar em contato conosco depois, para que a gente possa verificar todas as circunstâncias do caso concreto, para melhor orientar, porque realmente tem algumas premissas gerais, mas a aplicação normativa ela é muito à luz do caso concreto, então precisaria de ter talvez mais informações aí sobre o empreendimento para te dar aí uma resposta mais assertiva, tá bem? Mas eu fico à disposição, você pode eventualmente procurar a gente na Supran, que a gente pode esclarecer isso, tá bem? E é importante, pessoal, que os palestrantes apresentaram o contato deles, né, no final da apresentação, e todos eles, nós também da FIENG, estamos à disposição de vocês, ok? José Augusto, nós temos uma pergunta aqui sobre um frigorífico. Eu tenho um TAC de um frigorífico com a Supran vigente até outubro. O processo de LAC 1, com pedido de outorga, já foi formalizado em fevereiro deste ano. Estamos no aguardo da análise. Seria bom aderir ao FAP por prevenção? Olha, o FAP, acredito que foi trazido vários argumentos, acho favoráveis ao FAP, não só tem questão de infração, pode ser até no próprio caráter, né, o Túlio mesmo ressaltou isso, uma fala anterior, sobre a parte orientativa, isso por consequência eu acho que favorece muitos sentidos, por exemplo, a empresa ela vai estar melhor orientada, ela vai saber instruir melhor o processo de licenciamento, se precisar de alguma questão referente ao TAC, um cumprimento de condicionante. Então, assim, uma vez ela sendo possível de aderir ao FAP e ter essa colaboração aí, dessa importante representação da sociedade civil, eu acho que vale a pena sim, né? Lógico que tem a autonomia do empreendedor sempre de escolher o que seja melhor, mas realmente pelo que nós trouxemos aqui, vejo vários pontos positivos, não só referente à fiscalização, até para questões preventivas também. Sim, e é importante a gente destacar que o TAC ele não é impeditivo, né, para o empreendedor aderir ao FAP. E no momento da fiscalização, caso o empreendedor seja autuado por alguma outra irregularidade que constar no momento da fiscalização, ele pode receber aí, né, dependendo da situação, os atenuantes do programa também. Então é importante, eu acredito ser muito interessante para os empreendedores aderirem ao programa. Uma última pergunta que chegou para a gente também sobre regularização ambiental. Eu tenho um processo na Supran de licença ambiental.
Acho que essa já foi até respondida, parecida com uma que a gente respondeu. Tem um processo na Supran de licença ambiental em análise há quase 2 anos. Se eu aderir ao FAP, ajuda a acelerar o processo? Foi o que você já nos respondeu, né, José? Né, assim, não é uma consequência lógica, mas indiretamente isso pode, né, influenciar no sentido de que uma vez uma empresa melhor orientada, sabendo melhor sobre as formas dela se conduzir na gestão ambiental, existe um fator aí que, de certa forma, favorece, uma condição que favorece para que no que ela for entregar junto ao órgão ambiental esteja, né, mais completo. Então, assim, tem talvez até uma correlação aí. Não é direta, mas talvez indireta. Em nível de informação, de capacitação, de, né, qualidade do estudo. Excelente. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Gostaria de ressaltar que nós vamos enviar uma pesquisa de satisfação para os participantes, que servirá também como lista de presença. Então, eu peço a todos para responder a pesquisa de satisfação. E que o empreendedor ele deve procurar a SEMAD, né, a Supran ou a FIENG para poder realizar a adesão ao programa. E caso tenham dúvidas, acesse a plataforma do FAP, que esse ano está inovadora, com bastante informações. Então, acesse www.fieng.com.br/FAP. Né? Pode jogar no Google também, FAP 2020 FIENG, que vocês vão conseguir achar o link da plataforma do FAP. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, assim como a FIENG, agradece a todos que hoje nos prestigiaram aqui e tenham um excelente dia. Vídeo? Pode.